A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu quero te agradecer por estar conosco aqui no canal Fala Comigo. Você que está aí querendo saber o que a gente vai estudar hoje, né? Hoje nós preparamos algo, olha, algo um pouquinho mais longo, mas hoje a gente vai falar de todos os livros da Bíblia e como a gente diferencia eles, as categorias que eles pertencem, certo? Curiosidade para você, olha, nem tudo na Bíblia é profecia, nem tudo na Bíblia é história. Então hoje a gente vai dividir direitinho, livro por livro, aonde que eles se encontram quando a gente coloca eles no lugar onde eles devem estar, para a gente poder entender melhor. Nem tudo é história, nem tudo é carta escrita por uma pessoa, nem tudo é profecia. Então hoje a gente vai estudar sobre isso. Como dividir os livros da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento também. Não sai daí não, a gente volta já já. Bem-vindos ao canal Fala Comigo, um canal de origem cristã, programado para o aprendizado individual ou familiar, onde todo o conteúdo é produzido a fim de trazer esclarecimento ou até mesmo dúvidas sobre as questões relacionadas ao material, seja ele bíblico ou não. Compartilhe e se inscreva no canal. Embarque comigo nessa aventura em buscar o conhecimento. Aqui no canal você vai encontrar vídeos com formatos de ensino, debates, entrevistas. Não esqueça de deixar o seu comentário ou dúvidas. A sua participação é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso aprendizado. Eu sou o seu comentarista, Eliabe de Mello. A gente vai começar aqui com o Antigo Testamento, certo? Vamos então ver aí, separar eles, os livros tudinho direitinho, colocar todos eles para você ver, e a gente vai estar separando eles para vocês entenderem como fazer essa separação para que a gente possa estudar eles de uma forma mais eficaz, certo? Então vamos começar. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é a lei de Deus, certo? A lei do Senhor, a lei mosaica, certo? Os próximos aqui são o livro da história, muito livro que é contado muita história na Bíblia. De Josué a Esté é considerado os livros de história na Bíblia, certo? De Jó a Cantares são os livros poéticos. Jó é incluído nessa categoria, certo? Os livros tem muita poesia, certo? Nós temos os profetas maiores aqui de Isaías a Daniel, certo? E os 12 profetas menores aqui de Oséias a Malaquias. Não que os profetas menores não funcionam dessa forma que um é maior do que o outro. Não é assim que a gente entende, certo? Então, olha, só para você dar uma olha direitinho aí, ou quando a gente separa eles, como é que eles entram aonde? Uns são poéticos, outro é história, outro é considerado profeta e outros não. E aqui de Gênesis e Deuteronômio é a lei de Deus, certo? Vamos lá então, vamos para frente. Tanakh, vamos ver o que significa esse nome. Tanakh é uma nomenclatura hebraica que é usada para definir e diferenciar os livros do Antigo Testamento, certo? Começando com a Torá, que é a lei de Deus, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, certo? Nós temos o segundo nome, que chama Nevim, que são os livros proféticos da Bíblia, os livros escritos por profetas da Bíblia, e Ketuvim, que é o livro, são considerados os escritos, história da Bíblia, certo? Então vamos começar. E antes de a gente ir para frente, se você quiser, nós temos Jesus no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, falando sobre essa diferença de livros aí. Você que gosta de ver direitinho onde está escrito, eu coloquei essa passagem para você ler. Vamos para frente. A Torá é o seguinte, é o Pentateuco. Pentateuco, essa palavra, quando você divide ela no meio, você vai ter a palavra penta, que significa 5, e teucos, que são os livros ou escritos, certo? Elas juntas aqui formam o quê? A lei. Os livros da lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, certo? Agora nós temos o restante de todos os livros, a gente vai colocar eles agora onde que eles têm que estar, certo? Vamos lá. Vamos ver quem são os livros proféticos, escritos por profetas, né, no Antigo Testamento, dado pela a diferença da Tanakh, certo? Que é essa definição aonde cada livro se encaixa. Então, os livros proféticos nós temos Josué, Juízes, 1 Samuel,
1ª e 2ª Reis, certo? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. O livro de Daniel e o livro de Neemias não se encaixam nessa categoria, certo? Eles não se encaixam no livro de profetas. Por mais que o livro de Daniel tem muita profecia lá, mas de acordo com essa divisão, ele não se encaixa aqui, certo? E outra curiosidadezinha, você deve estar perguntando, por que 1º e 2º Samuel, 1ª e 2ª Reis, porque é 2 livros diferentes? Não, não é 2 livros diferentes. O manuscrito é um só. A questão é que era tanta coisa, era tão grande o volume, que eles dividiram em 2 partes, tá entendendo? Não é porque são 2 livros, é um conteúdo só. Vamos ver agora sobre os livros escritos, história, certo? Vamos ver quais são os livros escritos. Nós temos Ruth, 1ª e 2ª Crônicas, às vezes muita história nesses livros, Esdras, Neemias, Esther, de Jó, Cantares, certo? Lamentações, certo? Lamentações de Jeremias, correto? E o livro de Daniel, que entra aqui, no livro de história, escritos, certo? Agora nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é um pouquinho diferente, sem dúvida. Vamos lá. Olha só, todos eles estão aí. Vamos dividir eles? Vamos lá. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Eles são o quê? Os livros biográficos, certo? Eles estão contando a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão estar ali tecendo tudo sobre a vida de Jesus, desde o nascimento dele até onde ele é crucificado, tudo direitinho. Mas agora tem uma diferençazinha nesses 4 livros aí. De Mateus, Marcos e Lucas, eles são diferentes do livro de João em uma questãozinha. Eles são chamados de quê? Dos evangelhos sinópticos, que é o quê? Mateus, Marcos e Lucas, quando você lê esses 3 livros, você vê que eles têm a mesma ótica. Eles estão falando não só do mesmo assunto, mas quando você lê, você pode perceber que eles estão falando da mesma coisa, com a mesma ideia, né? Dando ênfase às mesmas coisas. Agora, o livro de João é um pouquinho diferente. O livro de João, ele dá mais ênfase à divindade de Jesus. A divindade de Jesus, certo? Mas eles se classificam na parte biográfica, que é o quê? Falando da vida de Jesus, do nascimento e da vinda dele e de tudo mais, certo? Contando que a gente sabe que existe essa diferença assim, entre João e os outros evangelhos, tá entendendo? O próximo, o livro de Atos. O livro de Atos é história pura, certo? Conta ali a história de muita coisa que aconteceu, né? O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, pode ser chamado de Atos da igreja, ou até mesmo Atos do Espírito Santo, de tanta coisa que acontece ali, certo? Então ele se encaixa no livro histórico, é um material histórico. Agora nós temos de Romanos a Hebreus. E você vai ver por que eu ali deixei o livro de Hebreus pintei ele de uma cor diferente, certo? Aqui nós temos as epístolas paulinas, que é o quê? Cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nós temos cartas escritas aos Romanos, nós temos aos Coríntios, Gálatas, a igreja de Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, que é o quê? Cartas escritas a esse povo aí, Timóteo, né, que era estudante ali de Paulo, que estava ali com ele, Tito também, certo? Todos esses 2 aí que seguiam muito Paulo. Paulo escreve carta para eles também. E o livro de Hebreus. Hebreus é o seguinte, como você sabe, o livro de Hebreus ali não está constando que a autoria dele é de Paulo. Mas se você analisar e estudar bem essa questão do livro de Hebreus, você vai chegar à conclusão que o material que é escrito ali no livro de Hebreus é consideravelmente muito perto da retórica do que é escrito nas outras cartas. Então, não só por esse motivo e por outros, a gente atribui a Paulo quando escreve o livro aos Hebreus. Até porque o livro de Hebreus foi escrito em hebraico, né? E a gente, na teologia, a gente tende a entender que Lucas traduz ali o livro de Hebreus de hebraico para o grego, certo?
Mas que fique bem claro ali, não fala na Bíblia a autoria do livro de Hebreus, mas quando você estuda direitinho na teologia, história, e vê como que foi escrito, a escrita ali do livro de Hebreus, você vai ver que tem muita coisa que indica que Paulo foi quem escreveu o livro de Hebreus, certo? Aos Hebreus. Agora aqui nós temos quem agora? As epístolas gerais, né? Nós temos Tiago, primeira e segunda de Pedro, cartas, né? Primeira, segunda, terceira, carta de João, certo? E ali a carta de Judas. Esse não é Judas Iscariotes, que é outro Judas, ok? Não é Judas Iscariotes. E o livro, obviamente, de Apocalipse, que é profético de cima para baixo, né? E o que é interessante do livro de Apocalipse é que na minha opinião, fica até um pouco difícil de entender o livro de Apocalipse se você não tiver Daniel e o livro de Zacarias, porque ali eles coincidem muito com o livro de Apocalipse. Então, quando você está lendo o livro de Apocalipse, seria bom você ter o material de Daniel e o livro de Zacarias também, para ver as diferenças ali do que é falado nesses livros. Tá bom? Olha só, se você quiser, tira um print aí também, deixei para você colocar aí. Essa é a divisão desses livros. A gente fez esse trabalho porque às vezes aparenta ser uma coisa simples, mas muita gente não sabe colocar e diferenciar esses livros, tá entendendo? Então, no mais, você que gostou do vídeo, né? Fique à vontade, passe o vídeo para frente, inscreva-se no canal, certo? A gente está aqui com o nosso material e eu acredito que a gente faz isso com amor e com carinho. Amém? Então, só para não deixar passar em branco, né? Você que gostou aí do estudo que a gente fez, inscreva-se no canal, deixe um comentário aí. A gente quer saber o que você está pensando. Se você quiser alguma coisa que a gente possa trazer no futuro, escreve aí, tá entendendo? A gente vai fazer com amor e com carinho, porque tudo isso aqui é para o nosso aprendizado, tá certo? Fique na paz de Deus, que Deus te abençoe.